primeira questão que eu quero levantar para dialogar convosco é muito simples. A religião está a desaparecer? E é sobre isso que eu gostava de pensar convosco neste momento. John Lennon, ele disse o seguinte: o cristianismo acabará, desaparecerá, minguará para sempre. Não precisa argumentar acerca disso. Estou certo. E o tempo provará que eu tenho razão. Esta foi uma das frases que John Lennon falou, e neste caso específico, acerca do cristianismo. A sensação que nós temos é que a geração nascida entre 80 e 90, denominada geração Y, ela está pouco apegada à religião, à questão da religião. Outra percepção que nós temos é que nos países desenvolvidos, ou assim chamados desenvolvidos, a religião está a decrescer, está a mingar, está a desaparecer. Contudo, houve um centro de pesquisa americano e esse estudo foi publicado pelo Washington Post e ele chegou a uma conclusão completamente contrária à percepção que nós temos. Este centro de estudos não é cristão e muito menos o Washington Post poderemos considerar um jornal pró-cristão. E a conclusão que eles chegaram foi que a religião, em vez de estar a desaparecer, ela está a crescer. Que o século XXI será mais religioso do que o século XX. Ou se quisermos ler ao contrário, o século XX será mais secular do que propriamente o século XXI. É verdade que a religião está a crescer em todas as latitudes. E de um modo particular o cristianismo. Ele está a crescer no Extremo Oriente, em África subsaariana e também na América Latina. Mas também não é menos verdade que quer nos Estados Unidos, quer na Europa, há um acordar, há um despertar, há um crescente apego à religião. Então significa que há aqui algumas questões que nós precisamos desmiuçar. Porquê que está a crescer? Apesar de tanta oposição. É verdade que dialogamos hoje com um ateísmo militante, crescente. Não me parece que hoje haja mais ateus do que em outro momento da nossa existência. Parece-me sim que são mais militantes, mais aguerridos. Passa a expressão, fazem mais ruído, mais barulho. Mas a questão mantém-se. Porquê que a religião cresce? Deixa-me deixar duas respostas que depois iremos pensar nelas nos próximos episódios. A primeira das quais é que falta coisas ao pensamento secular para dar sentido, razão e propósito à nossa existência. A segunda questão é que a noção e a sensação do transcendente está a ser cada vez mais uma realidade e uma percepção no ser humano. E eu não digo em nas classes mais baixas da nossa sociedade. Estou mesmo a falar nas classes mais altas. Porque há um número crescente de filósofos, por exemplo, que não sendo cristãos, têm escrito favoravelmente
em relação ao cristianismo? Bom, claro, a resposta mais baixa, mais prática seria: bom, sim, a religião está a crescer porque entre os de baixa escolaridade, com fracos recursos financeiros, eh, ou porque as pessoas são idiotas, alguém poderia dizer de uma forma mais rude e antipática. Só que os dados estatísticos revelam exatamente o contrário. Até pensadores europeus de referência, que antes eram opositores à fé cristã, têm escrito favoravelmente. Vamos continuar a pensar sobre isto. No próximo episódio vou tentar desenvolver a primeira resposta. Faltam coisas à nossa existência. Continuo a desafiar-te. Entre em contato connosco. Deus te abençoe.